Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Aleluia. Tudo na nossa vida é de acordo com o que nós olhamos. Se nós olhamos algo com dificuldade, nós vamos encontrar dificuldade. Se nós olharmos com otimismo, nós seremos vencedores. Se nós olharmos com pessimismo, quão grande será a nossa derrota. Um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, olha as estrelas, Abraão. E Abraão olhou as estrelas e Deus disse: como tu está vendo, será a tua descendência. Deus conseguiu conquistar pela ótica de Abraão a fé em Abraão. Você olha, crê e você consegue. E eu quero te dizer que quando nós olhamos para trás, nós impedimos o nosso progresso. Quando nós olhamos para trás, nós impedimos a nossa vitória. Nós nos travamos. Por isso é preciso que nós venhamos colocar os nossos olhos no futuro, lá na frente, na nossa vitória. Não fazer como a esposa de Ló, que mesmo sendo advertida, lá no capítulo 19, verso 26, ela olhou para trás e acabou sendo transformada numa estátua de sal. Ela havia saído com seu esposo, com Ló e as suas duas filhas, agarrada então na mão de um anjo, e recebera então a advertência que não era para olhar para trás, porque olhar para trás impede o progresso. Mesmo assim, ela olhou e foi transformada numa estátua de sal. E eu quero te dizer nessa noite que quando nós colocamos o nosso olhar em Jesus Cristo, nós alcançamos a nossa salvação. Aleluia. Lá no deserto, uma vez, no capítulo 21 de Números, e no versículo 9, diz a Bíblia que ali o povo começou a murmurar que não tinha o que comer, e o povo diz que só tinha aquele miserável maná, aquele miserável pão, e começou a se queixar. Quando o povo começou a se queixar, eles começaram a ser mordidos por serpentes, e começou a morrer muita gente no meio do arraial. E no versículo 9 do capítulo 21 de Números, diz a Bíblia que Moisés fez uma serpente de bronze a mandato do Senhor. E a pôs sobre uma haste. E a Bíblia diz que todo aquele que fosse mordido por alguma serpente, mas olhasse para a serpente de bronze, iria viver. Lá no deserto, no capítulo 21, verso 9, era a serpente de bronze. E na nossa época nós temos a serpente do pecado. Aleluia. Mas se nós olharmos para Jesus, nós seremos imunes ao veneno do pecado. Em João 3, verso 14 e 15 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Aquela serpente de metal levantada no deserto apontava para Jesus na cruz. Lá no arraial, olhava para a serpente e continuava vivendo. E lá em João capítulo 3, verso 14 e 15, olhando para a salvação, olhando para a obra da salvação, aleluia, para a obra redentora de Jesus na cruz, todo aquele que assim faz alcança o seu perdão.
está imunizado da serpente do pecado, porque quem olha para Jesus alcança a salvação. Aleluia. Olhar também para as dificuldades traz a depressão, deprime, traz a tristeza. Aleluia. Olhar para as dificuldades nos trava. E lá em Mateus 14, verso 29 e 30, diz a Bíblia que Jesus vinha caminhando por sobre o mar e Pedro pediu para Jesus, disse a Jesus: se és tu que vem caminhando, manda que eu vá andar, caminhar por sobre as águas. Jesus disse: vem, aleluia. E Pedro desceu do barco, andou sobre as ondas, sobre as águas, e ia indo na direção de Deus, de Jesus, de Deus Jesus. Mas diz a Bíblia no versículo 30 de 14 de Mateus, que ele foi observar o vento forte e começou a ter medo, teve medo. E aí Pedro começou a afundar e clamou ao Senhor: salva-me, aleluia. Olhar para as dificuldades faz com que a gente venha a afundar. Muitas das vezes nós estamos com um problema que não é tão grande, com um problema que não merece a dimensão que possamos dar. Muitas vezes estamos com um problema tão pequenininho e, ao mesmo tempo, estamos potencializando aquele problema, e isso acaba por nos trazer uma depressão muito grande, um sofrimento muito grande. Não é para ser assim, não é para ter esse sentimento, mas estamos fazendo assim porque nós estamos olhando demais para o problema. Às vezes o milagre está ali na frente e nós estamos dando muito mais valor, muito mais dedicação, muito mais tempo a uma determinada dificuldade, e isso está nos trazendo depressão. Aleluia. E quando nós olhamos para as dificuldades, nós vamos fazer igual a Pedro, afundar. Quando nós olharmos para as ondas deste mundo, que são o medo, a dúvida, nós afundamos. Aleluia. E olhar para o céu glorifica, agrada a Deus quando nós olhamos para o céu. Lá em Atos 7,55, trata do primeiro mártir, o Estevão, e a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, o Estevão, que estava ali sendo apedrejado, já prestes a entregar o seu espírito, e ele olha para o céu, vê a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, de pé, aleluia, esperando que Estevão entregasse, rendesse-se àquela tamanha aflição, aquele tamanho opróbio na sua vida, que foi o apedrejamento, e de ser, para a glória do Senhor, o primeiro mártir da igreja. Quando Estevão olha para Jesus, mesmo diante de tamanha dificuldade, de extrema dificuldade, ele vê a glória de Deus, aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, embora nós estejamos na maior das dificuldades, nós podemos contemplar a glória de Deus, a glória de Jesus. O que dizer então de José, que foi ver os seus irmãos no campo, aleluia, para então trazer notícia a Jacó do que eles estariam fazendo? E José, quando estava chegando no meio dos seus irmãos, os seus irmãos, em um complô, começaram a organizar, a arquitetar um plano de tirar a vida de José. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi jogado num primeiro momento dentro do buraco, dentro de uma cisterna. E eu passo a contemplar José e perceber que José não tinha para onde olhar, ele só tinha uma direção para olhar, era para o alto. Aleluia. E eu penso que José começou a aclamar, dizer aos seus irmãos: vocês estão brincando comigo, não me deixem aqui, me tirem dessa cova, eu não estou entendendo nada. E em meio àquele clamor aos seus irmãos por ajuda, por socorro, José olhava só para cima
E como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para o alto, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. José só podia olhar para cima, não havia outra alternativa, lá em Gênesis 37, o verso 24. Eu penso que José fez ali uma oração para que o Senhor livrasse ele do pior. E ele então é tirado daquela cova e é vendido aos ismaelitas como escravo. E José talvez pensasse: eu pedi, Senhor, para te me livrar da cova e agora eu sou desprezado pelos meus irmãos e vendido como escravo, aleluia, para alguém, aos ismaelitas. E diz a Bíblia que José chega no Egito, e no Egito ele vai trabalhar na casa de Potifar e Deus abençoa ele. E eu penso que ele não esquecia da primeira experiência terrível dele, que era a cisterna, aonde ele só podia olhar para o alto. E foi o olhar para o alto de José que fez toda a diferença na caminhada de José. Oh, aleluia! Embora tentado na casa de Potifar, embora caluniado na casa de Potifar, embora indo à prisão, por onde ficou 2 anos, ele então revela lá o sonho do padeiro e do copeiro, aleluia, e passado alguns dias, o copeiro servindo a taça ao rei, lembrou-se que José tinha o Espírito de Deus para interpretar, discernir visões e sonhos. E ele vai diante do faraó e o faraó coloca ele como segundo governador do Egito, porque José, quando esteve lá na cova, ele só olhava para o alto, para cima. Não importa a situação que nós possamos estar agora, o que importa que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Como você está olhando essa situação, aleluia, é que será a tua vitória. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Oh, aleluia! Se você começar a contemplar pela fé, através da tua visão espiritual, a tua vitória, pode ter certeza que a tua cura pode chegar agora, no nome de Jesus. Aleluia. Agora, se os teus olhos forem maus, como diz o texto bíblico, todo o teu corpo será trevas. Olha só a importância do olhar, aonde estamos colocando as nossas preferências, aonde estamos colocando o nosso sentimento, aonde estamos colocando a nossa razão, porque em decorrência disso é que nós vamos colher a vitória ou a derrota. Diz a Bíblia ainda: portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Querido irmão, aleluia, olhar para trás impede o progresso. Olhar para Jesus salva. Olhar para as dificuldades traz a depressão. Olhar para os céus glorifica. Aleluia. Lembre-se que Deus tem um projeto na tua vida. Comece a olhar, a vislumbrar pela fé os projetos de Deus na tua vida e tu vai ver o que Deus é capaz de fazer por você. Porque aonde estiver os teus olhos, aonde estiver o teu olhar, o teu sentimento, a tua razão, ali estará a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.